nós nos reunimos aqui, na casa do nosso Deus, para honrar e glorificar o seu nome, para, como uma parcela da sua igreja reunida em torno da terra, estarmos aqui entoando louvores ao nosso Deus, ouvindo a sua voz, falando com Ele também. Nesse momento nós vamos ouvir um prelúdio instrumental. Senhor, diante da Tua grandeza e da Tua fidelidade, nós nos colocamos aqui como igreja. Senhor, nós derramamos o nosso coração diante de Ti. As nossas mentes, nós pedimos que sejam levadas cativas à Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco. Senhor, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, a adoração e também falando conosco em todo o tempo. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, em meio a esse caos, estarmos aqui para adorar e engrandecer ao Teu nome. Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica, no livro de Daniel, capítulo 2, versos de 20 a 23. Daniel, capítulo 2, versos 20 a 23. A igreja acompanha a leitura. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A Ti, ó Deus, Deus de meus pais, eu Te rendo graças e Te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que Te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Esse contexto do livro de Daniel também é um caos, também há dúvidas, também há tormentas. Todos os sábios estavam prestes a morrer. Todos os sábios, por não interpretarem o sonho do rei, estavam para ser executados. Inclusive Daniel e seus amigos. Mas por causa daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, da bondade do nosso Deus, aprove a ele dar sabedoria a Daniel. Não é um livro que fala sobre a sabedoria de um homem, mas do Deus que dá sabedoria aos homens. E neste caso, aprove a Deus salvar não só Daniel, mas inclusive os sábios ímpios que estavam diante do rei. E Daniel diz: bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade. Não é porque ele interpretou sonhos que ele se colocou acima de Deus. A interpretação vem do alto, daquele que muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis. Aquele que está presente mesmo nas aflições. Aquele que dá a paz, mesmo em meio ao caos. Assim como nós estamos vivendo em meio ao caos, em meio a tantas dificuldades. Hospitais sem leitos, pessoas sem seus empregos, o aumento das pessoas que têm pedido nos sinais,
o aumento daqueles que precisam recorrer a recursos de parentes, morar com parentes. Há um caos estabelecido, sim, mas nós estamos diante de um Deus, de um Rei, que estabelece reis, que acalma a tempestade, que mesmo em meio ao caos, traz a tranquilidade de que Ele está no trono governando todas as coisas. E agora nós vamos cantar em pé, eu convido ao Ministério de Louvor, o hino que diz, aflição e paz. Paz em meio ao caos, em meio à aflição. Cantemos ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me saber que feliz
Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19. Romanos, capítulo 7, 18 e 19. Os irmãos acompanhem a leitura. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo, reconhecendo que o ser humano não tem condições de não pecar. Mesmo regenerado, mesmo em santidade, ainda restam dentro de nós os restos da corrupção do pecado. E nós ainda estamos em processo de santificação. Por isso eu convido a você a fechar os seus olhos, fazer uma oração silenciosa. Nós estaremos fazendo uma oração de confissão pelos nossos pecados. E logo em seguida eu peço ao nosso irmão, presbítero Carlos, que esteja quebrando este silêncio, o silêncio da oração, com uma oração de contrição. Oremos ao nosso Deus. Deus vivo, Deus que é santo, santo, santo. Deus cujos olhos não podem contemplar o mal. Nesta hora, Senhor Deus, a Tua igreja quer Te louvar, quer Te adorar, quer render graças, quer tributar a Ti todo louvor, toda glória, tudo aquilo que somente pertence a Ti, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que não podemos fazer isso com o acolhimento do pecado em nosso coração. Porque Tu não suportas, ó Deus, o ajuntamento solene com a iniquidade juntos. Por isso, como já foi lida a Tua palavra, Pai, há um habitante indesejável em nós, que é o pecado. Senhor Deus, por isso, nesta hora, nós lembramos do sacrifício do Teu Filho, esse sangue precioso que nos purifica de toda injustiça. Pai, Teu povo confessa com muita tristeza que é sim pecador, somos pecadores, ó Pai. Não vejamos a hora, ó Deus, de estarmos revestidos com o nosso corpo glorioso. Quando então, Pai, já não estaremos sujeitos e esse inquilino estará definitivamente, Pai, longe de nós, que é o pecado. Por isso, Pai, perdoa-nos, dá graça, Senhor, e que a nossa iniquidade, o nosso pecado, muitos daqueles que nós nem discernimos, ó Deus, não seja um motivo que venha impedir Teu Espírito Santo de operar neste culto. Por isso, Pai, suplicamos, sonda, esquadrinha o coração do Teu povo. Perdoa-nos, ó Pai, nos dá a graça, tem misericórdia e compaixão de nós, para que o nosso louvor, a nossa adoração neste culto, em tudo seja verdadeiro, agradável e santo a Ti. É o clamor da Tua igreja, é o que Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Este é um momento em que nós temos a oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que da mão dele mesmo nós pegamos. A prosperidade que Ele colocou em nossa casa, nós temos a oportunidade agora de devolver uma parte. Então, se você veio preparado para este momento, há um envelope na sua cadeira, e ao final do culto, colocando ou não a oferta, coloque o envelope no gasofilácio. E o Senhor vai estar abençoando a cada um de nós, dando sabedoria também para a utilização desses valores depositados. Eu gostaria de já chamar o Ministério de Louvor, enquanto nós estaremos lendo 1 Crônicas, verso 29 e 17. 1 Crônicas, 29 e 17. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que todo o povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Voluntariamente, generosamente, constantemente. Esta é a forma que nós somos ensinados a devolver ao Senhor aquilo que Ele tem dado a nós a cada dia. Cantemos ao Senhor e eu convido a igreja a se colocar em pé.
somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas e milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressuscitou. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. A notícia maravilhosa daquele domingo foi que Cristo ressuscitou. Aleluia! Ele vivo está e para sempre reinará. Louvemos ao Senhor, irmãos. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças,
mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. O dia de hoje ele é um dia muito especial, em diversos aspectos. Hoje é o dia que o cristianismo celebra a ressurreição de Jesus. Não porque é um fato que a história conta, mas porque é uma verdade para nós. Nós cremos nisso com muita convicção. A fé nos dá essa permissão, a fé nos permite isso. Hoje nós iríamos continuar a exposição do livro de Neemias, mas por ser um domingo muito especial, um dia de celebração, nós hoje vamos voltar um sermão exclusivo para a celebração da Páscoa, nesse dia tão especial. Antes da pregação, nós temos já há alguns meses separado aqui na igreja um tempo de oração, um tempo para nós orarmos pelo nosso país, orarmos pelas pessoas que são próximas a nós, que têm enfrentado dificuldade, porque nós sabemos aí das muitas necessidades que pessoas têm tido, e nós como igreja não podemos ficar parados. Então, quero convidar você, igreja, você que nos assiste, a curvar sua cabeça nesse momento e orar pelo Brasil, pelos nossos líderes, independente de se você é partidário ou não do governo. A situação é do Brasil, é uma exigência nacional e nós não podemos deixar de orar pelas pessoas. A igreja não pode parar quanto a isso. Precisamos fazer algo e o que primeiro nos compete é buscar a Deus por essas pessoas. Muitos estão desempregados, outras famílias necessitadas, carentes. Temos sabido de pessoas que estão nos hospitais, entubadas já há dias, sem perspectiva nenhuma, pastores, pessoas agora com menor idade, abaixo dos 40 anos, sendo afetados. Não quero causar nenhum caos, mas quero dizer a você, você tem fé? Então ore, querido. Ore para que a boa mão de Deus recaia sobre os que são próximos a nós e precisam da ajuda dos céus nesse momento. E por aqueles mesmos que são aí parentes nossos. Então quero convidar você agora a curvar a sua cabeça e orar conosco por essa nação, pelas pessoas que estão enfermas. Senhor, muito obrigado por esse dia
A história, Deus, nos traz uma alegria singular no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo mistério da cruz, porque Cristo foi à cruz, mas Ele ressuscitou. Obrigado porque Cristo ali se verteu por nós, entregou a sua vida pelos nossos pecados. Obrigado, Deus. Obrigado porque Jesus ressuscitou. Obrigado porque por 3 dias esse mundo, Deus, ficou em desespero, em angústias, em dores, sem saber na verdade o que fazer. Os discípulos, Deus, perdidos. Talvez nós estivéssemos como Ele, mas aleluia, Jesus ressuscitou. Obrigado, meu Deus. Nós oramos pelo favor do Senhor, porque o Senhor que permitiu a Cristo o milagre da ressurreição, o Senhor pode trazer vida aos seus, Pai, que estão passando por essa enfermidade no dia de hoje. Tem misericórdia. Olhe para essa nação, Deus, onde milhões de pessoas se dizem cristãs, mas que andam longe do Senhor. Oramos por esse país, Deus, para que o Senhor mobilize o coração das nossas autoridades, em qualquer âmbito do governo, das prefeituras, dos vereadores, ao Senado, ao presidente. Deus, tenha misericórdia. Olhe para essas pessoas com um olhar de graça. Volva o teu querer para eles, Deus, para que as medidas tomadas em favor da população possam realmente beneficiar as pessoas mais carentes, os mais necessitados. Em nome de Jesus, que os leitos que são prometidos aconteçam, surjam, apareçam, para que saiamos dessa situação incômoda, Pai, onde só vemos caos na mídia, e cada vez parece que eles querem acrescentar um pouco mais. Senhor, tenha misericórdia, olha para o teu povo. Nós lembramos do José Martins, por quem solicitaram a nós que orássemos, porque também agora está no hospital e carece da boa mão do Senhor sobre a vida dele. Tem misericórdia, acode-o com graça, e que possamos, debaixo do teu cuidado, poder também levar a ele uma palavra de conforto e de refrigério. Olha para ele agora, Jesus. Olha para aqueles que são queridos nossos e que estão aí enfermos. Tem misericórdia. Olha para a família do Eduardo. Que Deus abençoe-os com graça, livre-os do mal, e que em nome de Jesus, Pai, a boa mão do Senhor recaia sobre essa nação. Oramos assim, crendo no teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse, hoje nós vamos falar aí sobre, trazer uma mensagem à igreja sobre a Páscoa. Convidamos o pastor Edilson para falar conosco. Ele vai trazer a mensagem, lembrando que hoje ainda temos muita coisa por acontecer, recepção de membros, a ceia do Senhor e certamente um culto de louvor e gratidão na sua totalidade ao nosso Deus. Amém. Boa noite, amados, que a graça, a paz, o amor do nosso Deus seja com o meu, com o seu coração, amém? Uma alegria estarmos reunidos nesse dia que de fato é um dia para todo cristão muito especial. É o dia em que nós estamos vivendo uma data singular no nosso calendário. Como o pastor bem disse, nós estamos dando uma pausa hoje, uma pequena pausa nas mensagens no livro de Neemias, que temos pregado sequencialmente aqui, para que nós pudéssemos, neste dia, parar um pouco para meditar num tema que é muito importante para nós. Então nós teremos hoje uma mensagem focada numa das datas que, penso eu, é uma das datas mais marcantes do calendário cristão, por um motivo muito especial. Poderia perguntar, você sabe que data é essa? Acho que a maioria já pensou no tema da Páscoa, não é verdade? Sim, é esta mesmo, De fato, para os judeus, esta continua sendo a maior e mais importante festa do seu calendário. Antes da nossa pregação, vou pedir para exibir ali o texto de Êxodo, capítulo 12, versículos 1 e 2. Quero pedir que você acompanhe a leitura, ou que você abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ver quando é que começa esta festa, a festa da Páscoa. Êxodo 12, 1 e 2. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés:
e Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Este cordeiro, nós sabemos, ele foi morto, o seu sangue foi passado nos umbrais das portas, ou nos marcos das portas, né? E durante aquela noite eles se alimentaram do cordeiro. Ainda no capítulo 12 de Êxodo, verso 11: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. E nós sabemos que no dia seguinte, depois de instituído essa cerimônia, depois de ser instituído aquela cerimônia, eles foram libertos da escravidão de mais de 400 anos no Egito e saíram de lá para conquistar a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Ainda no livro de Êxodo, veja comigo Êxodo 13, 4 e 5. Hoje, mês de Abibe, estás saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Qual mês? Como está aí no texto, no mês de Abibe, também conhecido pelos judeus como Nisan, e que equivale ao nosso mês de abril. Por isso que o feriado da Páscoa, né, sempre cai normalmente no mês de abril, muito raramente no final de março. Então pergunto, alguém observando a Páscoa comprou um cordeiro aí essa semana? Alguém na sexta-feira fez um churrasco de cordeiro com ervas amargas e não me convidou? Penso que não, né? Percebe como nós falamos em Páscoa, guardamos esse feriado, mas não observamos todos os seus aspectos originais? Por que será? Com certeza, daqui a pouco nós vamos ver, temos uma explicação para isso. Amados, esses textos que lhes citei de Êxodo sobre a Páscoa no caso, a primeira vez que essa festa é mencionada na história, tanto para os judeus como para toda a humanidade. Não existe nenhum rito semelhante em nenhuma outra cultura do mundo, onde um cordeiro tenha sido morto e o seu sangue tenha sido utilizado para salvar todo um povo, toda uma nação. Aquela, portanto, foi a menção pela primeira vez da Páscoa. Você prestou atenção à leitura do texto, então tenho certeza que você percebeu que no texto que nós lemos, né, não fala em chocolate, não fala nesse tal personagem coelho, e muito menos em ovos de coelho, não é verdade? Nem mesmo como sobremesa. Eu penso que eu não preciso gastar tempo aqui para te dizer que esses elementos são contemporâneos, invenção da modernidade, de superstições e muitas vezes de crendices religiosas, não tem nada a ver com a Páscoa original, como o próprio Deus estabeleceu. Então essa pausa, como disse o pastor, que nós fazemos hoje no livro de Neemias, neste primeiro domingo, tem como razão especial mais do que lembrarmos da Páscoa, que foi e é muito importante, não mais por ela em si, mas porque no nosso calendário ela é um marco histórico para a fé cristã. Foi por ocasião da Páscoa, foi por ocasião dela, que Deus concretizou uma das últimas e mais importantes etapas do seu plano de redenção. 2 fatos, queridos, acontecem naquela ocasião. O primeiro fato interrompeu a necessidade tanto do judeu, como de qualquer outro cristão pelo mundo, precisar comprar cordeiro, ervas amargas e muito menos matar um cordeiro no 14º dia do mês de Abibe, ou no nosso mês de abril. Pois o significado daquele cordeiro, do seu sangue, foi concretizado, foi finalizado na morte de Jesus Cristo. O tipo foi substituído pelo seu antítipo. O que significa isso? Que o símbolo para o qual o cordeiro apontava foi substituído pelo seu personagem original. Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sangue, derramado na cruz, tira o pecado do mundo. E mundo aqui, queridos, não é a natureza, as coisas criadas, não, é ser humano mesmo. Está falando de gente, aquele que tem, pela misericórdia de Deus, né, a consciência de saber não só o que é certo ou errado, mas de obedecer ou desobedecer a Deus. Portanto, aquela primeira Páscoa, aquele cordeiro e o seu sangue, encontram seu significado e a sua conclusão na morte de Jesus Cristo.
É para ele que apontavam. A liberdade que o povo conquistou no dia seguinte, ou seja, a oportunidade de sair do Egito, da escravidão, para uma nova vida, ela também encontra o seu paralelo, ou seja, ela está representada, podemos assim dizer, na nova vida que pode ter todo aquele que, crendo em Jesus Cristo, confessa os seus pecados e crê no poder libertador do seu sangue. Entendendo que aquela morte, a morte de Jesus, foi por ele, foi por você, foi no seu lugar, para salvá-lo da escravidão do pecado e da morte que todo pecador merece por direito. A salvação, portanto, queridos, ela não é uma conquista humana, ela é fruto da graça divina. Amém, queridos? E o segundo fato é mais importante ainda. O primeiro, a morte do Cordeiro. O segundo é tão importante que sem ele o cristianismo não existiria, não teria nem significado nós estarmos reunidos aqui. Até você que nos assiste em casa estaria perdendo o seu tempo. Sem esse segundo e maravilhoso, poderoso fato, a vida de todo aquele que pretende, que deseja se encontrar com Deus, estaria fadada ao fracasso. Que fato é esse? A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. É esse fato, queridos, que diferencia a fé cristã de toda e qualquer outra religião no mundo. Nenhum outro líder religioso, de qualquer outra religião, mesmo as centenas de religiões orientais, pode advogar para si que venceu a morte, muito menos de retornar a este mundo e garantir para todo aquele que nele crê, desfrutar do mesmo. Ressurreição, somente Jesus Cristo. É este fato que confere significado à palavra esperança. É esse fato que consegue sabor à palavra vida para todo cristão. Amados, Jesus, após cumprir a sua missão de redentor, morrendo na cruz como um cordeiro, no meu e no seu lugar, depois de ele ter derramado ali o seu sangue para nos redimir, ele também foi sepultado, foi colocado no túmulo, e ao romper do terceiro dia, ele quebra o silêncio e retorna à vida. Ele venceu a morte. Aleluia. Amados, vale então a pena nós pararmos hoje, interromper as nossas pregações de Neemias, para relembrar esse fato marcante que sucede à Páscoa, o maior fato do universo, a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, eu quero hoje, nesta mensagem, trazer à sua memória e meditar com você nenhum dos textos que nos evangelhos tratam da ressurreição de Jesus Cristo. O nosso texto está lá em João, capítulo 20, versículos de 1 a 10, eu convido você a acompanhar a leitura ou abrir a sua Bíblia. João capítulo 20, versículos de 1 a 10. Diz o texto: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde puseram o Senhor. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou ao sepulcro. E abrindo-se, viu, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então entrou Simão Pedro seguindo. Chegou, entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Feche seus olhos, queridos, vamos orar? Santo Deus, louvado seja o teu nome, tu és soberano no universo, nos céus, na terra, tudo é teu, inclusive nós. Obrigado, Deus, porque esta palavra é palavra do Senhor, e o Senhor mesmo a preservou para que hoje nós pudéssemos lê-la, e ela fala ao nosso coração. É palavra bendita que diz que o nosso Senhor Jesus não ficou na morte, ele venceu a morte. Queremos ter a plena e cada vez maior certeza disto. Portanto, ó Deus, aplica ao coração do teu povo a tua palavra nesta noite, ao meu coração, os dos que aqui estão, o que nos ouvem. Fala conosco, Senhor, pela bendita palavra do Senhor.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem hoje, portanto, a ressurreição de Cristo é o maior de todos os acontecimentos no universo. A ressurreição de Cristo é o maior de todos os acontecimentos no universo. Será que existe fato maior que esse? Este fato, a ressurreição de Cristo, ela é o maior acontecimento do universo, e eu te digo que, primeiro, ela estava na agenda e nos planos de Deus. Segundo, ela ainda surpreende o mundo. E terceiro, ela enche de alegria e de esperança o coração de todo aquele que crê em Jesus. E é com essas três afirmações que eu quero pensar com você nessa noite, brevemente. A ressurreição de Cristo, o maior acontecimento do universo, estava na agenda, nos planos de Deus. Podia não estar na agenda dos fariseus, do sinédrio judaico, de Pilatos e, por enquanto, até mesmo na agenda dos discípulos. Eles, às vezes, talvez não botaram tanta fé, não acreditavam. E talvez por uma mesma e única razão, eles não estavam atentos às Escrituras. No caso dos discípulos, o susto com a sua morte, com a morte de Jesus, foi tão grande que nem mesmo se lembrava do aviso que o próprio Jesus lhe deu. Mateus 26, versículo 32. Quando o próprio Senhor Jesus disse que ressuscitaria e os encontraria na Galileia. No caso dos fariseus, eu abro até um parênteses para dizer que a desatenção era tanta que eles não perceberam nem mesmo quando ele nasceu. Lembram no nascimento de Jesus, a visita dos magos? Eles eram estrangeiros e lá na terra deles, eles perceberam a estrela e vieram a Jerusalém. Toda Jerusalém se alarmou com eles, inclusive o rei Herodes. E Herodes chama os escribas judeus para inquirir onde nasceria o menino, e eles vão na Escritura. Miqueias capítulo 5, versículo 2, e lá eles ficam sabendo que era em Belém. Quem deles foi lá verificar? Ninguém. Ao longo da vida de Jesus, da vida de Cristo, os fariseus também não perceberam quem ele era, nem pelos sinais e milagres, nem pelo seu sofrimento e morte, mencionado em tantos profetas, principalmente no profeta Isaías, lido constantemente por eles. Como eles iriam aguardar a ressurreição? Eu abro até um parênteses para dizer aqui, queridos, que muitas das vezes essa falta de visão e de atenção nos atinge na nossa vida diária. Às vezes acontece o mesmo conosco. Algumas perguntas e questionamentos que nós fazemos na vida. Não temos dúvidas que a resposta ou a solução que queremos, Deus coloca diante dos nossos olhos ou vem à nossa mente, quando nós mesmos nos perguntamos. Mas muitas vezes não queremos ver nem ouvir, muito menos obedecer, não é verdade? Mas às vezes Deus coloca a resposta diante de nós. Volte comigo ao texto, o versículo 1 diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e que ela viu que a pedra estava revolvida. Por que o escritor não diz logo no domingo? Porque esse é o meu e o seu jeito de contar os dias. O judeu, ele tem um jeito próprio dele, não é verdade? E como Deus deu para aquele povo judeu, como Deus tem para eles uma origem, um legado histórico especial, como está lá em Romanos 9, 4 e 5, né? Procedem dele as leis, procede deles o culto, a legislação, até o Messias nasce no meio deles. O jeito deles contarem os dias também é próprio de como o mesmo Deus fazia. Amados, pense comigo, no relato da criação do mundo, de tudo, de todos, lá no Gênesis, Deus nos mostra como ele contava os dias e os judeus faziam de forma semelhante. E como é que ele fazia? Se você for no capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar o registro de que, após cada ato, cada dia criacional, que Deus fazia o seu trabalho de criador, vai estar registrado lá, houve tarde e manhã do primeiro dia. No segundo dia, houve tarde e manhã do segundo dia. Ele não fala segunda, terça, quarta, não, isso é jeito nosso, é moderno. Ele enumerava os dias, e ali nós percebemos que Deus trabalhava de dia. O dia ia do nascer do sol ao pôr do sol. Após o pôr do sol, que era o início da noite, ele, podemos entender assim, ele parava o seu trabalho, como nós devemos fazer, ou fazemos, né? Alguns. A partir do pôr do sol, os judeus então começavam a contar as vigílias da noite, que eram divididas, guarde isso, em 3 períodos de 4 horas. Uma semana de 7 dias é comum para todos, praticamente em todo o calendário. E no 7º dia, Deus descansou da sua obra, ensinando que 7 dias na semana que nós temos, um é para descansar, um é para a gente adorar, um para a gente estar com a família, buscar a presença dele. E é justamente depois do 7º dia, qual dia que vem? O primeiro, né?
que é o nosso domingo. É nesse primeiro dia da semana, o domingo, que vai acontecer o maior fato do universo. Tem gente que tem dificuldade de contar a ressurreição de Jesus no terceiro dia, após a sua morte. Mas para a gente entender isso, por isso que é muito importante nós entendermos esse aspecto da cultura judaica, para perceber que não é do nosso jeito, é do jeito deles, percebe? Vamos relembrar aqui a morte de Jesus. No início da última semana de Jesus, aqui na terra, ela começa com ele entrando em Jerusalém montado no jumentinho, começa ali. E aí a gente vai dar um salto para quinta-feira. Na quinta-feira, final do dia, ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos. E ele institui um novo símbolo, um novo sacramento, uma nova refeição, para que nós pudéssemos lembrar da sua morte. Após aquela celebração, ele vai para o Getsêmani, para o jardim, e ali ele é preso. Naquela mesma madrugada, de quinta para sexta, ele é levado perante Anás, Caifás, depois perante o Sinédrio, e pela manhã ele é levado a Pilatos. Ele é julgado, açoitado, entregue para ser crucificado. A crucificação acontece então por volta do meio-dia, a chamada hora sexta, como está lá em Lucas 23, 44. E ele fica na cruz até as 3 da tarde, até as 15 horas. Jesus então morre às 15 horas, ou seja, na tarde do sexto dia, da sexta-feira. E nas horas finais daquele dia, antes de terminar o dia, ele é sepultado. Ele é colocado no seu túmulo. Portanto, nessa sexta-feira, cai-se o pôr do sol e começa a contar as vigílias da noite. Então você já tem aí um dia. Vem a noite, o amanhecer de sábado, o segundo dia, o sábado. Vem a noite, as vigílias da noite, o primeiro dia da semana começa a surgir, que é o terceiro dia. E é justamente na manhã do terceiro dia. Conseguiu contar? Lá vão as mulheres ao sepulcro. E o que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário, poderoso. Volte comigo ao final do nosso versículo 1. Ela, Maria Madalena, viu que a pedra estava revolvida. Irmão, chamo sua atenção para o seguinte fato: as palavras na Bíblia, elas não estão ali escritas por acaso. O relato da ressurreição de Cristo, ele está nos 4 evangelhos. E os 3 primeiros, chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam a mesma palavra para falar da remoção da pedra, a mesma. A palavra que eles usam nos dá a ideia de peso e tamanho, para nos transmitir a ideia que é uma pedra grande, pesada, que aquelas mulheres não conseguiriam remover, como está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 3 e 4. Por isso que elas estavam preocupadas. Como nós vamos embalsamar o corpo de Jesus? Quem retiraria para elas a pedra? Mas João, ele usa uma palavra diferente. Não é por acaso, queridos, que João é um evangelho diferente. Ele usa uma palavra que aponta para a força como a pedra foi removida do seu lugar. Ela foi arrancada da calha onde corria e onde repousava, e mais, com uma força que veio de dentro. Ela foi removida de dentro para fora. E quem poderia fazer isso? Eu creio que você tem a resposta. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Arrancar a pedra, queridos, é importante, não só para o fato das mulheres ou os apóstolos poderem entrar, também para elas verem, mas principalmente para provar que o túmulo foi vencido, que a morte perdeu, que ela não tem domínio sobre Jesus. Pode pesquisar no Google, pode pesquisar na história. Esse fato não se repete com mais nenhum outro líder religioso. Somente Jesus Cristo ressuscitou, só Ele venceu a morte. Por isso que isso é extraordinariamente o mais fascinante fato do universo. Este fato, queridos, faz com que este dia, o primeiro dia da semana, o nosso domingo, passe a ser chamado de o dia do Senhor. E venha se tornar o mais importante dia do cristianismo. Foi nesse dia que aconteceu a vitória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, não há dúvida, não precisamos discutir isso, que há muitos outros fatos importantes na história. O homem descobriu a roda, a pólvora, a escrita, pisou na lua, não é verdade? E muitos outros fatos extraordinários que fazem parte do progresso da humanidade. Não negamos isso. Inclusive, as vacinas que estão chegando para nos ajudar a vencer essa pandemia, não é verdade?
quanto progresso na área tecnológica, medicinal, espacial e até teológica. Inclusive, essas vacinas foram descobertas em tempo recorde. Isso se comparado a outras epidemias e outras infecções, né, que a humanidade já enfrentou, e as vacinas levaram anos, até décadas, para serem aprovadas. Tudo isso é importante. Nos ajuda a confirmar que Deus, por sua graça, concede conhecimento ao homem, para que ele possa desbravar, descobrir, progredir. Isso nos ajuda, inclusive, a corrigir rumos, serve para motivar a humanidade a seguir em frente. É ou não é verdade? Mas tudo isso, queridos, não é nada comparado ao túmulo de Cristo vazio. Já pensou? Não mais ser vencido pela morte? Não morrer mais? Quem for vacinado, queridos, mesmo vacinado, morrerá um dia. Pode ser até de Covid de novo, ou de alguma outra coisa, ou até de velhice. O homem mais rico do mundo, o homem mais inteligente do mundo, um dia vai se deparar com a morte. E eu tenho certeza, não há como vencê-la. Só existe um jeito de vencer a morte, queridos, indo àquele que a venceu, Jesus Cristo. E é Ele mesmo que nos afirma isso. João capítulo 11, versículo 25 e 26, vai ser exibido aí para você ler, ou acompanhe na sua casa. João 11, 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Crês tu isto? É a pergunta do mestre para mim e para você. Você crê nisto? Esse fato fantástico e maravilhoso sempre esteve nos planos de Deus, para mim e para você, para todo aquele que crê em Cristo. A ressurreição não é só para Cristo, é para todo aquele que nele crê. Amém, queridos? Amados, o segundo ponto que eu quero pensar com você é que este fato, a ressurreição, ela deixou o mundo perplexo. Para muitos não tem sentido, mas para os filhos de Deus faz todo sentido. Primeiro porque Deus é Deus, e para Ele simplesmente nada é impossível. Amém, queridos? Amados, isso não somente estava nos planos de Deus, mas é assim que Ele surpreende os incrédulos, com algo extraordinário. Amados, Deus não precisa explicar nada para a gente, como Ele não nos explica a criação. Ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. Mas para alguns, que como Tomé, lembram de Tomé? Que querem ver para crer, por sua graça, repito, por sua graça, Ele deixa alguns sinais. Tem um filme muito interessante, creio que a maioria aqui já viu. Quem não viu, recomendo que veja. O nome do filme é Em Defesa de Cristo. Ele narra a história de um jornalista muito famoso, que queria convencer a sua esposa de que a sua fé cristã era uma ilusão. Então ele se debruça, ele mergulha, se dedica a refutar o fato mais importante do cristianismo. Qual é? Você já sabe o que aconteceu, não sabe? Agora, assista ao filme. Não vou dar o spoiler aqui, E o mais interessante, ele é baseado em fatos reais. Os versos 2 a 9 do nosso texto de João 20, resumidamente, queridos, diz que Maria Madalena correu para ir avisar os apóstolos Pedro e João sobre o ocorrido, o túmulo vazio. Eles partem para o túmulo. João é um pouco mais jovem, penso eu, e por isso ele chega primeiro. Ele está assustado, ele olha para dentro do túmulo, mas não entra. Chega Pedro, como sempre, mais afoito, mais atirado, ele vai logo entrando. Ele vê os lençóis e vê o lenço num lugar separado. João cria coragem e entra. Veja comigo, João capítulo 20, versos de 6 a 8 novamente. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ambos foram ver. Os dois entraram no sepulcro, viram os lençóis e o lenço, mas o texto destaca que João viu e creu. O que João viu? O mesmo que Pedro. Mas João viu e creu. No que ele creu? Que Jesus tinha de fato ressuscitado dos mortos. Que aquele não era só um túmulo vazio, era um túmulo vencido. Que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Rei da Glória. Aleluia. Não é por acaso, queridos, que João é chamado aí no nosso texto, na Escritura, de um discípulo amado. Não é por acaso que o Evangelho de João se esforça para nos revelar quem de fato Jesus Cristo é.
Ele é Deus, como ele mesmo declara lá em João 20:31. Ele foi, podemos assim dizer, o primeiro a demonstrar uma fé viva e a abraçar a verdade da ressurreição. Não há dúvida de que todos os outros apóstolos depois creram, quem sabe algumas horas, alguns dias depois, até porque por um espaço de 40 dias, após a ressurreição, Jesus apareceu a vários deles e em vários lugares. Amados, a ressurreição de Cristo, ela é o pilar central da fé cristã. Nesses 2000 anos de história pós-ressurreição, muitos já tentaram negar a ressurreição, refutar esse fato. A tentativa mais antiga está logo após o fato ocorrido, quando os líderes do Sinédrio, os fariseus, tentaram lançar a teoria do roubo do corpo pelos discípulos de Jesus, enquanto os guardas dormiam. Está lá em Mateus 28 isso. Depois veio a teoria da alucinação das mulheres por estarem, podemos assim dizer, emocionadas. Depois a teoria de que Jesus não morreu, que ele desmaiou na cruz, acordou no túmulo e forjou a sua volta da morte. Todas essas teorias, queridos, todas elas já foram desconstruídas, melhor dizendo, e refutadas, tanto pelas evidências deixadas, como pela medicina e pela própria história. Primeiro, pense rapidamente comigo, se as mulheres tivessem tido uma ilusão devido às fortes emoções, como essa mesma ilusão e emoção alcançou tantos homens e mulheres diferentes alguns dias depois, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 5 a 7, onde em 1 Coríntios 15, 6 vai dizer que de uma só vez, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Segundo, queridos, se os discípulos tivessem roubado o corpo para sustentar o mito de Jesus, eu te pergunto, qual é a vantagem deles? Receber as ofertas dos fiéis? Amados, analisando esse fato, nós vamos pensar e ver que aqueles 11 homens, eles não estavam preparados para encarar uma guarda romana, que segundo alguns naqueles dias eram de 16 soldados, armados e treinados e que vigiavam o túmulo. Não precisamos pensar muito para perceber que a trama do Sinédrio judaico, descrita no Evangelho de Mateus, para que os guardas dissessem que estavam dormindo, é uma farsa. Como alguém pode confirmar ou testemunhar de alguma coisa dormindo? É absurdo. E onde já se viu 16 soldados de uma guarda dormirem de uma única vez? Por que eram 16? Porque diferente dos judeus que contavam a noite em 3 vigílias de 4 horas, os romanos contavam em 4 vigílias de 3 horas, ou seja, havia a cada 3 horas 4 soldados acordados, para que se fosse preciso, acordasse os outros 12 que estavam dormindo. Percebe? E se eles tivessem conseguido roubar o corpo, os discípulos, pensando em vantagens, eu penso que essas vantagens não duraram muito. Nós sabemos que pouco tempo depois, todos eles foram perseguidos e mortos por causa da sua fé, e a maioria morreu de forma violenta. E eu abro aqui um parênteses para pensar nas palavras de Paulo a respeito disso. Quem era esse Paulo? Aquele que foi um perseguidor do Evangelho, mas que veio a converter-se num seguidor de Jesus. E será que ele fez isso em troca de uma mentira? De uma fábula? De um mito? Tenho certeza que não. No capítulo de 1 Coríntios 15, quando ele tem todo um extenso capítulo, com mais de 50 versículos, para defender a ressurreição, ele mesmo declara ali que não sofreria por causa de uma mentira. 1 Coríntios 15, 30, ele diz assim, e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Por causa de uma mentira? Jamais. Olha o que ele diz no verso 32, 1 Coríntios 15, 32, se como o homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Ele deixa claro para nós o que deveria fazer na vida se não houvesse ressurreição. Ele não morreria ou não sofreria por uma mentira, até porque esse homem, nós sabemos, ele tinha plena convicção da ressurreição. A sua conversão acontece na estrada de Damasco, quando ele estava indo para Damasco prender cristãos. E o que acontece? O próprio Jesus aparece para ele, lá em Atos 9, 5. Portanto, essa teoria ela cai por terra. Também a teoria de que Jesus havia dormido e acordado no túmulo, ou seja, desmaiado. E que ele acordou no túmulo, ele foge do túmulo, isso é mais absurdo ainda, por quê? Primeiro, queridos, há registros históricos de como era cruel, sangrento, o tratamento dos soldados romanos para com aqueles seus prisioneiros, e mais ainda para os que iriam ser crucificados. É só lembrar do filme do Mel Gibson, não é verdade?
Como é que os romanos tratavam quem ia ser crucificado? Os cravos e pregos que lhe furaram as mãos e os pés eram feridas terríveis. E por fim, queridos, a lança que lhe furou o lado, para que o centurião responsável pela sua morte pudesse atestá-la, finalizando assim a crucificação. Então, com todos esses ferimentos, ele foi posto no túmulo, acordou, lá dentro do túmulo, percebe? Sem alimentação e sem água, ele empurrou aquela pedra, lutou com os guardas que estavam do lado de fora e não parou por aí. Olha lá Marcos capítulo 16, versículo 9. Primeiro ele aparece a Maria Madalena, ou as mulheres, como dizem os outros evangelistas, né? João destaca Maria Madalena, talvez por ser a que estava mais emocionada ou nervosa naquele momento. Depois ele tem que, com todos aqueles ferimentos, partir em corrida, porque diz o texto de Lucas capítulo 24, versículos 13 a 15, que no mesmo dia da sua ressurreição, no domingo, ele tinha que correr até Emaús, para aparecer diante de 2 discípulos desmotivados e tristes que seguiam para aquela cidade. O versículo 13 de Lucas 24 diz que Emaús distava 60 estádios de Jerusalém. Um estádio romano tem 185 metros, multiplica por 60, dá mais de 11 quilômetros. Percebe, queridos? É absurdo ele não ter morrido. E eu finalizo dizendo que a medicina mundial, revistas mundialmente reconhecidas e famosas, já analisaram os ferimentos de Jesus sofridos por ocasião da sua crucificação, e o atestado resultou apenas em um laudo: a morte. O que tudo isso significa para você, meu querido? Para mim, significa que é mais fácil crer na ressurreição de Cristo. É por isso que eu creio na ressurreição. Você crê? Amém, queridos? Tem um outro filme muito interessante, chamado Ressurreição. Este filme, cujo ator principal é Joseph Fiennes, né? Ele interpreta um centurião romano, um tribuno, designado por Pilatos para investigar a morte de Jesus e para encontrar o seu corpo. No filme eles escavam sepulturas, saem buscando naquelas covas onde eles jogavam corpos, interrogam as mulheres, os apóstolos, e o que ele descobriu? O que já está claro para todo cristão: Jesus Cristo ressuscitou de fato. Como ele descobriu? Veja o filme. Veja o filme. Esse, infelizmente, não é um filme, né, baseado em fatos reais, mas eu particularmente, opinião minha, tenho certeza que as autoridades romanas não deixariam esse estupendo fato que apavorou o sinédrio, que alvoroçou a cidade, sem nenhuma verificação. Amados, a ressurreição de Cristo, mais que ser uma questão de fé, ela está cheia de informações na história. Deus deixou vários sinais e evidências, não para aqueles que creem na Escritura, porque se ela é palavra de Deus e ela afirma, ela nos apresenta a ressurreição, ela não mente, não é verdade? Mas para aqueles que sempre querem, como Tomé, né, ver para crer, Deus deixou lá os fatos. E sempre há alguns que precisam. A ressurreição ainda pode confundir alguns, mas ela é simplesmente a pura manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Amados, finalizando, a ressurreição de Cristo é um fato que enche o coração de todo cristão de alegria e de esperança. Amém? Esta última afirmação, nela eu serei mais breve. Volte comigo aos 2 últimos versículos do nosso texto. João 20, versículos 9 e 10. João 20, 9 e 10. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura de que era necessário ele ressuscitar dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para a sua casa. Eu fico imaginando, queridos, aqueles homens e mulheres começando a refletir sobre alguns textos da Escritura que até então não fazia sentido para eles. Textos como o Salmo 16, versículo 10, onde o salmista diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, que para os seus dias pode não ter dito muita coisa, que na mente de alguns levitas que louvavam a Deus, devia estar: o que eu estou cantando, o que quer dizer isso? Mas que começava a fazer sentido naquela manhã de domingo. Eles estavam começando a juntar as peças, assim como os 2 discípulos no caminho de Emaús, que caminharam quilômetros ao lado do Cristo ressurreto e não reconheceram. Mas o texto de Lucas 24, 32 diz que demorou um pouquinho, mas eles reconheceram.
coração deles foi inflamado pela presença do Cristo. E para você, meu irmão, tudo isso está fazendo sentido? Como está o seu coração diante da certeza de que Jesus Cristo está vivo? Qual a importância para você do dia do Senhor? A grande pergunta é, como é que você vai voltar para casa hoje? Você tem certeza de que serve a um Cristo vivo? Você que está na sua casa, que nos ouve, nos assiste, na sua casa, você é uma testemunha viva, convicta de que Cristo está vivo? O texto, queridos, que nós lemos encerra dizendo que eles foram para casa. E aqui tem um detalhe interessante, que mexeu comigo quando eu estava estudando esse texto. Tudo indica que nesse período, crucificação e ressurreição, que nesse momento os discípulos ainda não estavam concentrados num único lugar lá em Jerusalém. Parece que cada um deles tinha a sua moradia, o seu lugar de hospedagem lá em Jerusalém. E se assim for, tem um detalhe interessante aqui que a gente não pode deixar passar em branco. Na casa de João, tinha alguém muito especial que se encantaria com aquela notícia da ressurreição. Alguém que teve também o seu coração dilacerado pela morte de Cristo na cruz. Imaginam quem seja? Veja comigo o texto de João, capítulo 19, versos 26 e 27. Jesus estava na cruz, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. E daquela hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. Maria, a mãe de Jesus, passou a morar na casa de João. Lembram que João foi quem viu e creu? Eu fico imaginando João chegando em casa e contando isso para Maria, que o túmulo está vazio. Eu não tenho dúvida que aquilo encheu o coração de Maria de alegria. Eu não sei se ao receber a notícia, ela fez também um cântico. Que quando ela ficou grávida de Jesus, ela fez um belo cântico. Está lá em Lucas capítulo 1, por vários versículos. Inclusive naquele cântico, se você tiver a oportunidade outra hora, faça isso. Siga os versículos dos cânticos e veja as letrinhas. Aquelas letrinhas apontarão para várias promessas de Deus no Antigo Testamento. Com certeza, a notícia da ressurreição naquele domingo de manhã trouxe alegria ao coração de Maria. Jesus, seu filho, não veio e sofreu e morreu, ele também ressuscitou, ele venceu a morte. De fato, como ela cantou, estava certa, ele é a salvação do nosso Deus, para ela, para mim, para você, para todo aquele que nele crê. Amém, queridos? Concluindo, amados, nós vimos que a ressurreição de Cristo não tem como deixar de ser o maior acontecimento do universo. Ele não aconteceu por acaso, ele estava na agenda e nos planos de Deus, para um momento certo na história, no meio de um povo preparado por Ele mesmo, e num contexto próprio. E os planos de Deus, nós sabemos, jamais podem ser frustrados. Mesmo autoridades corruptas, governos que são violentos, mesmo aflições, situações difíceis, até mesmo uma pandemia, tudo pode cooperar para que a sua vontade seja feita, para que a vontade de Deus seja feita. Isso nem por isso se torna o homem inocente ou Deus culpado. Jamais. Ele é Deus, Ele é o Senhor da história, e na sua soberania, e na sua sabedoria, Ele sabe o que faz, e faz com que todas as coisas, todas, boas ou ruins, cooperem para o bem. Segundo, queridos, a ressurreição, ela ainda assusta alguns, posso dizer que a muitos, ela surpreende, mas não aos crentes, aos incrédulos, pois o homem sem Deus, ainda, por enquanto, ele nesta terra, ele pensa que pode tudo, ele sabe tudo, mas ele também sabe que um dia enfrentará a morte. Eu não tenho dúvida que ele tem medo da morte. Ele não sabe como lutar, enfrentar e nem muito menos como vencer esse inimigo. Isso me traz à memória uma história que eu presenciei. Conheci o pastor Hélio lá em Recife. Pastor Hélio, certo dia, ele tomou um táxi, o taxista o reconheceu. Você é o pastor da igreja que fica aqui na Avenida Conde da Boa Vista? Ele, sim. Eu reconheci o senhor porque eu já visitei a sua igreja. A minha esposa de vez em quando vai lá, e eu estive lá um dia, e nesse dia o senhor pregou a volta de Cristo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. E se o senhor morrer e descobrir que depois da morte a sua religião não é a verdadeira? Que outra religião está certa? Que não tem Cristo? Ele fez aquela oração de Neemias, né? Rápida diante do rei, e volta para ele e responde:
Bom, se a minha religião não é a verdadeira e não está certa, eu creio que, pelo que eu vivi como cristão, nos princípios e valores cristãos, posso até ter marcado ponto em outra religião. O cristianismo me ensina a falar a verdade, ter um bom caráter, viver com integridade, sendo honesto, ou seja, procurando amar minha esposa, meus filhos, ser um bom cidadão para a sociedade. De repente, diante dessas virtudes, eu posso até marcar um pontinho, numa outra religião. Mas eu posso também te fazer uma pergunta? E se você morrer e logo após a sua morte encontrar o Cristo vivo? Amados, a morte, ela é o ponto-chave, ela é a grande pergunta, ela é a grande questão. E a solução e a resposta têm um nome: Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Percebe, queridos? Não dá para chegar depois para decidir, tem que ser aqui. Percebe? Finalizando, amados, João viu e creu, mas o próprio Jesus Cristo disse: bem-aventurados que não viram e creram. Aos que creem em Jesus Cristo e na sua ressurreição, os efeitos são maravilhosos. Essa fé enche o coração de alegria, de esperança, de paz. Pela Escritura nós somos informados, orientados, nós aprendemos que Ele veio para morrer no nosso lugar, que Ele sofreu por mim, por você, para nos libertar do jugo do pecado, do jugo da morte. Por isso que Ele vence a morte, por isso que Ele ressuscitou. E Ele vive e nos afirma que, confiantes nele, nós também venceremos. Amém, queridos? E finalizo, amados, toda vez, todo ano que vier ao feriado da Páscoa, ela tem para nós, para os cristãos, um único objetivo: nos lembrar que foi por ocasião dela que Jesus nos libertou. O cristão não celebra mais a Páscoa. Jesus não está mais morrendo na cruz, ele fez uma única vez. E quando Jesus celebrou a Páscoa pela última vez, ele instituiu uma nova refeição, uma nova cerimônia, um novo sacramento. E este é mais simples, porém mais completo, porque ele nos faz lembrar da sua morte. O pão simboliza o seu corpo, o vinho simboliza o seu sangue, a ceia do Senhor. Mas esse sacramento também nos faz olhar para o futuro, e nos faz ter esperança em Cristo, porque Ele prometeu que voltará. Portanto, amados, nós temos muita coisa a aprender aqui. O domingo é o dia do Senhor, e ele torna-se a data mais importante do cristianismo para a vida do cristão, porque foi nela que aconteceu o fato mais importante do universo, e para a vida de todos os cristãos, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de, celebrando a ceia do Senhor, o novo símbolo, o novo sacramento deixado por Cristo para nós, não só de estarmos demonstrando a nossa aliança com Ele, mas renovando essa aliança até que Ele venha. Amém, queridos? Portanto, que nós venhamos voltar para casa hoje, para a nossa semana, com a plena certeza de que servimos a um Cristo vivo, que venceu a morte e que garante que com Ele nós também venceremos. Amém? Queria convidar o Ministério do Louvor, que há de louvar a Deus conosco, concluindo assim esta mensagem de Deus ao seu coração. Em pé, amém. Deus seja louvado. Morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro.
sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Seu poder, pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Pai, nós te damos graça e pedimos encarecidamente no nome de Jesus, receba o culto que aqui te ofertamos. Deus, creio eu, que fizemos o possível para te ofertar o nosso melhor. Receba, Senhor, no trono da tua graça, a oferta voluntária de cada irmão aqui. A oferta que vai além do dízimo, a oferta pessoal daquele que se dedica a te louvar, a te bendizer e te adorar. Obrigado pela palavra que ouvimos, que reforça a nossa fé em que Cristo ressuscitou. Obrigado por colocar no nosso coração, Deus, a facilidade de crer nesse mistério, de crer na cruz, de crer no Cristo que morreu por nós. Obrigado, Deus. Que essa fé possa inundar o coração dessa nação, daqueles que estão longe do aprisco, daqueles que por nosso intermédio vão ouvir a mensagem do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, mobilize a tua igreja a evangelizar, mesmo em tempo de pandemia. Cuida dessa nação, Senhor, desse povo carente, doído, sofrido, marginalizado, daqueles que precisam de pão. Tem misericórdia, Senhor. E que como igreja possamos nos mobilizar a favor desses. Assim queremos agir, assim queremos ser igreja. Obrigado pelas ofertas voluntárias, Deus, que foram doadas para que possamos, Deus, abençoar outras famílias e que assim possa ser sempre no seio dessa igreja, que possamos nos volver para os mais necessitados, para aqueles que estão precisando do pão. Em nome de Jesus, Deus, faça isso arder nos nossos corações. Por tudo mais, pela bênção recebida, pela alegria da salvação, pelo pão de cada dia, pelo mistério do Evangelho, por crer em Jesus Cristo, Deus, muito obrigado. É por Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua maravilhosa paz. Que a graça, a comunhão e a consolação do Trino Deus te acompanhe, igreja do Deus vivo, juntamente com o Vitor e todo aquele que em nome de Jesus crê na ressurreição. Que assim seja não somente hoje, mas por todos os séculos dos séculos. Amém.